Aqui na aula 8, como eu disse, nós vamos falar sobre os escritos e suas formas, né? Os escritos da Bíblia que estudaremos nessa lição incluem aqueles que muitas pessoas consideram seu favorito. Entre os autores desse livro havia reis, profetas, poetas e pessoas comuns, né? Porém, embora estejamos vivendo em um tempo, em uma cultura bem diferente do tempo e da cultura desses autores, os ensinos básicos desses escritos continuam extremamente valiosos para nós, né? Vivemos em outra cultura, em outro tempo, mas esses escritos aqui são de grande valia para as nossas vidas. Esses livros mostram no que Deus quer participar da nossa vida diária, de maneira muito prática. Ele se interessa por nosso sofrimento, por nossa profissão, por nossa vida doméstica e por nosso desejo de adorá-lo. Então nós aprendemos na palavra de Deus. 1.2 fala: forma desses escritos. Os livros de sabedoria e poesia foram escritos em um estilo poético denominado paralelismo. Nós vamos ver mais à frente aqui. Esse estilo é característica principal da poesia hebraica. O paralelismo significa que os pensamentos que são expressos são similares ou equilibrados de algum modo paralelo. Assim, a poesia hebraica reveste de grande beleza. Tal beleza, entretanto, deriva-se basicamente dos pensamentos expressos. O que é maravilhoso sobre o estilo é que a beleza da poesia não se perde quando o poema ele é traduzido. Os principais tipos de paralelismo, que é o que nós vamos falar aqui, eu acredito que vocês leram e deram uma estudada, é o sinônimos. A segunda linha repete o sentido da primeira, mas com palavras diferentes. E aqui vem o exemplo. Que é o homem mortal para que te lembre deles? E o filho do homem para que o visite? O que é que se repete aqui? O homem, né? Então aqui, ó, o que é o homem mortal para que se lembre deles? E o filho do homem para que o visite? Então, ou seja, a segunda linha repete o sentido da primeira, né? Repete o sentido da primeira, mas com palavras diferentes. Aqui no 2, que é os sintéticos, a segunda adiciona uma nova ideia à primeira, sobre o mesmo tema ou assunto. Ou o pensamento segue diante de forma contínua, não é necessariamente um paralelismo, mas uma progressão escalonada. Exemplo: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Aí aqui ele dá a continuidade, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então, adiciona uma nova ideia, ou seja, complementa uma ideia, né? E depois nós vemos aqui também o escalonado. Caracteriza pelo fato de o segundo verso repetir parte do primeiro e completar-lhe o sentido. O que está falando aqui no exemplo? Dai ao Senhor, ó filho dos poderosos. Só na segunda linha aqui, depois que ele repete, é que ele vai falar o que é para dar. E o que é para dar? E isso, glória e força. Ou seja, mas ele repete novamente: dai ao Senhor glória e força. Mas ele acrescenta o que? Glória e força. É o quiasmo. A segunda linha repete a ideia da primeira com sinônimo, ou seja, com palavras parecidas, mas em ordem invertida. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Quais são as palavras parecidas aqui da primeira linha com a segunda? Ou seja, aí aqui a gente vê compadecer, compadece-te de mim, né?
segundo a tua benignidade. Tem misericórdia. São palavras com o mesmo sinônimo. Aí vem o emblemático. O segundo verso esclarece o primeiro por meio de uma figura de linguagem ou vice-versa. O exemplo: como o cervo brama pelas correntes das águas. Ele está fazendo a comparação aqui, uma ilustração, ou usando o emblema do cervo. Assim suspira a minha alma por ti, ó Senhor. Então ele compara, ele faz aqui uma comparação do cervo com ele mesmo. Assim como o cervo, ele brama pelas correntes das águas, assim, suspira a minha alma por ti. Então são linguagens, irmãos, que a gente vê muito aonde? Nós vemos muito em Salmos, que traz essas comparações. Alguém quer falar alguma coisa? Sim? A 3? O antitético, obrigado. O antitético, a segunda linha, expõe uma ideia contrária à primeira. Está dizendo assim: o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio, ou seja, ele traz uma ideia contrária. Quando fala do caminho do justo, está falando de um caminho de quê? Um caminho de bênção. O caminho do ímpio está falando de quê? De perdição. Então, o antitético está falando sobre isso. Obrigado, irmãos, por ter nos avisado. 2, escrito que dão sabedoria. Irmãos, se alguém quiser falar alguma coisa ou perguntar, fica à vontade. Vamos usar aquele, para vós, irmãos, sair no vídeo. Examinando o sofrimento humano. É provável que Jó tenha vivido durante os dias dos patriarcas, entre Abraão e Moisés. Ele é referido no livro de Ezequiel, juntamente com Noé e Daniel. O livro que tem seu nome provavelmente é o mais antigo livro da Bíblia. Dizem até que foi escrito antes de Gênesis, também é uma obra-prima poética. Seu tema é o sofrimento humano, um dos problemas universais do homem e que ainda não foi resolvido. A palavra-chave do livro é teste ou provação. Jó exclamou: mas ele sabe o meu caminho, prova-me e sairei como o ouro. Um esboço simples deste livro é oferecido a seguir. Primeiro, no esboço do livro, a estrutura dele. Jó e seus 3 amigos são apresentados. Jó fora reduzido à pobreza e à miséria, que é o que o livro traz para nós. Segundo, Jó e seus 3 amigos discutem sobre os sofrimentos dele. Inclusive, eu não sei se foi o ano passado ou o ano atrasado que nós tivemos, na EBD, uma lição que tratava desse assunto, O quarto, Eliú fala, dizendo que o sofrimento é um meio de purificação e um castigo. O quinto traz para nós, Deus fala dizendo que o homem não pode entender todos os caminhos do Criador, pois seus caminhos são superiores aos caminhos dos homens. E o sexto, Jó adora a Deus, sua fortuna lhe é devolvida em dobro. Então, são esses os temas e o esboço que o livro ele trata. Mas nós vamos deixar para comentar quando nós passarmos aqui por esse ponto de vista de provação que é interessante. O livro de Jó pode ser visto 4 pontos de vista básicos sobre o sofrimento humano. Podemos chamá-los de ponto de vista de Satanás, dos santos, do sofredor e do Salvador. Primeiro ponto de vista aqui, irmãos, é o de Satanás. Qual que é o ponto de vista deles? As pessoas servem a Deus somente por causa das riquezas e das honras que isso envolve.
ele usou essa filosofia quando tentou a Jesus. O inimigo, quando Deus deu testemunho de Jó, você tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal, foi exatamente isso aqui que o inimigo falou: não, claro, você também dá tudo para ele tem tudo o que ele precisa, ou seja, ele coloca em dúvida o caráter de Jó para Deus, aonde Deus permite que ele vá lá e tome tudo o que o Jó tinha. Porque essa era a visão dele, que Jó estava servindo a Deus porque Deus dava para ele as coisas. Que Jó ele era fiel a Deus porque ele era um homem muito rico e Deus quis mostrar para ele justamente o contrário. Interessante, irmãos, que um dia eu estava pensando sobre essa questão. Você quer ver o inimigo tirar nós da presença de Deus? É dar riqueza para nós. Logo a gente já começa a inventar as coisas, adquirir coisas, se preocupar com coisas, porque a riqueza é um Deus. Jesus chega a falar sobre isso. Não dá para servir os dois juntos, né? Então o que acontece? O inimigo, é a minha visão, nesse caso aqui, ele deu um tiro no pé. Ele deu um tiro no pé quando ele falou isso. Aí Deus permitiu Jó passar por toda a provação e o negócio não deu certo. A abordagem dele falhou. Quando Jesus ele vai para o deserto, que o inimigo vai tentar Jesus, ele muda a abordagem. Ele muda a abordagem. E o que ele ofereceu para Jesus? Riquezas, glória, fama e assim por diante. Ele muda a abordagem. O tiro saiu pelo pé, ele deu um tiro no pé, saiu pela culatra o tiro. Quando ele aborda Jesus, ele já aborda de forma diferente. Porque o inimigo, quando ele quer nos abordar, ele nos aborda de forma diferente. Ele quer nos iludir e nos envolver com as riquezas, você entendeu? Deste mundo. Então ele tinha essa visão sobre Jó e ele viu que não era como ele pensou, porque Deus estava dando testemunho de alguém que Deus conhecia, mas ele estava falando de alguém que ele achava ser, uma pessoa que só servia a Deus por causa das riquezas, e o tiro saiu pela culatra. Aí quando ele teve outra oportunidade de abordar alguém, nesse caso da tentação foi Jesus, ele abordou de forma diferente. Então nós muitas vezes cedemos então ao inimigo, diante dessas ofertas que ele tem para nós. O segundo ponto de vista, alguém quer falar alguma coisa sobre o primeiro ponto de vista? O segundo ponto de vista é o ponto de vista dos santos. Era a ideia dos amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, que concordavam entre si em quase tudo. Os justos sempre seriam recompensados e os pecadores seriam castigados. Assim concluíram que Jó era grande sofredor por causa de algum pecado seu. Podemos concordar com isso? Sim ou não? O que você acha? Com essa ideia de que a pessoa que está passando por algumas provações, ela está passando provação por causa de pecado. Entendendo que provação é uma coisa, consequência é outra, né? O que o senhor me diz? Eu acredito assim que depende muito do ponto. Uma vez eu trouxe uma ministração aqui na igreja sobre qual tempestade nós estamos enfrentando. Porque os discípulos enfrentaram uma tempestade fazendo aquilo que Jesus havia mandado ele fazer. E Jonas já causou uma tempestade pelo contrário, porque ele não estava obedecendo a ordem divina.
Então a gente não pode definir e cair no erro de dizer que é só uma coisa e a outra só não pode ser aquilo. Dependendo do caminho, é provação. Os discípulos passaram por quê? Pelo caminho de fazer a vontade de Jesus, eles estavam passando por provações. Jonas estava passando por consequência. E interessante que ele estava passando consequência e não passou sozinho. Eu não sei se eu preguei isso aqui nessa igreja a respeito também desse assunto, mas com abordagem diferente. Quem está no teu barco? Esse era o tema da mensagem. Porque nós estamos falando de dois profetas, de dois homens de Deus, só que um na direção de Deus e outro fora da direção de Deus. Dois homens de Deus e dois profetas. Aquele que estava fora da direção de Deus, ele foi a causa da tempestade, do problema. E aquele que estava na direção de Deus foi aquele que acalmou a tempestade. Então, muitas vezes, eu paro para pensar nisso, quem que eu coloco no meu barco? Pessoas que têm compromisso com Deus e que andam, né, na direção de Deus e que quando eu estou passando por algumas adversidades, ele acalma, ou pessoas que causam problema na minha vida. E interessante que a Bíblia traz esse entendimento para a gente, dois homens de Deus. Eu só queria também retroceder no primeiro ponto, né, sobre a questão da visão de Satanás. O senhor tocou em algo muito importantíssimo e é valioso só se aprofundar mais um pouquinho na questão de como Satanás ele ofereceu os reinos do mundo ao Senhor Jesus, né? E a abordagem de Satanás não é diferente, porque o que Satanás estava tentando fazer com Jesus é sabotar ele, era dizer para ele assim, olha, você não precisa ir para a cruz para conquistar os reinos do mundo, eu te dou, você só precisa me adorar. Mas só que Jesus negou isso, foi para a cruz e venceu a Satanás. E é tanto quando a gente olha lá em Apocalipse 11:15, fala que quando toca a sétima trombeta, aí os anjos e a hoste celeste começam a cantar. Agora os reinos do mundo vieram a passar a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual reinará eternamente. Né? Ou seja, Satanás ele quer trazer uma glória momentânea para nós, né? Querendo ofuscar de nós uma glória eterna que Jesus está nos oferecendo. Exatamente. Porque esse é o papel dele. O senhor usou a palavra interessante, sabotagem, né? Ele tentou sabotar, mas o que acontece? Jesus, ele não cedeu. Jesus, ele não veio ceder. Então, é interessante nós observarmos isso. Outro ponto é o ponto de vista do sofredor. Era a ideia de Eliú, o sofrimento sempre é uma disciplina do Pai que a usa para atingir seus propósitos. Os discursos de Eliú formam uma defesa mais justa de Deus. Aqui está dizendo o seguinte, era a ideia de Eliú, o sofrimento sempre é uma disciplina do Pai. Esse era o entendimento dele a respeito da situação de Jó. Embora nem sempre os nossos sofrimentos é causado pela disciplina de Deus, mas aí eu volto de novo a falar sobre a questão de consequência, mas algumas vezes Deus ele nos disciplina. Por que ele nos disciplina? Porque ele nos ama. E eu passei por um momento de disciplina com Deus, e foi um momento doloroso, mas que veio para bem da minha vida. E também passei por sofrimento que não se tratava de disciplina, mas de consequências dos meus atos. De consequência dos meus atos, né? O quarto ponto aqui, o ponto de vista do Salvador. Deus revelou a Jó, ensinando-lhe que os piedosos sofrem a fim de contemplarem a si mesmo, e, portanto, reconhece sua necessidade de um Redentor. Embora fosse homem bom, Jó era justo aos seus próprios olhos. Alguém já passou por essa experiência de se sentir justo aos seus próprios olhos?
e às vezes questionar a Deus o porquê que a gente está passando determinada situação? Jó, ele chegou a um ponto que ele desejou e reivindicou uma audiência com Deus. Ele queria debater com Deus. Por quê? Porque aos próprios olhos dele, diante da realidade dele, ele não tinha cometido nada para que justificasse ele passar por aquilo. Foi acusado de pecado, no entanto, ele permaneceu firme, porque ele não tinha pecado para que acontecesse aquilo que aconteceu com ele, ao ponto dele olhar os próprios olhos dele e falar: não, eu preciso ter uma conversa com Deus. Eu já fiz esse tipo de oração. E aí a gente passa aquela ideia de um Deus injusto. Não, eu não fiz nada para merecer isso. Mas Deus, então, ao conversar com Jó, mostrou para ele que ele não era quem ele pensava. E que, de fato, Deus é justo, de forma que, depois de tudo isso, o Senhor, ele retribuiu a ele em dobro. E aqui fala, o livro de Jó mostra que nem sempre as provações e o sofrimento visam castigar-nos. Agora, algumas vezes Deus o permite em nossas vidas para que sejamos treinados, educados através do mesmo. Um atleta, por exemplo, não se disciplina em tudo porque está se castigando. Sua disciplina prepara-o para competir. Por igual modo, Deus está sempre nos preparando para o trabalho, para que um de nós deve fazer. E algumas vezes ele faz isso mediante a disciplina das provações e do sofrimento. Deus tem um propósito sábio em tudo. Ele quer mostrar-nos a sua sabedoria. Irmãos, eu sei que todos aqui passam por provações e já passaram por provações. E interessante que as provações, ela nos fortalece. Às vezes, quando a gente passa, por exemplo, por uma provação, principalmente em questão de estar desempregado, a sensação que a gente tem é que a nossa vida está o quê? Parada. Que a nossa vida está o quê? Retrocedendo. Provações não nos retrocedem. Provações, ela nos alavanca. Porque nós vamos tendo experiências com Deus e nós vamos sendo fortalecidos. Se nós olharmos, por exemplo, o caso de Abraão, e eu já falei isso aqui, o que fortaleceu a fé de Abraão foi a convivência com Deus e as provações que ele passou. O que fortalece a nossa fé e o nosso ministério é a nossa convivência diária com Deus e as provações que a gente enfrenta. Porque se nós não enfrentarmos as provações da vida, nós vamos sempre pregar um evangelho teórico, uma vida cristã teórica, no qual a gente não tem base. E quando nós não temos base, naquilo que nós pregamos, fica fácil de nos tirar daquilo que nós pregamos e acreditamos. Agora, eu quero ver me tirar daquilo que eu passei e vivi e experimentei. Por isso que o obreiro ele tem que ser experimentado. Ele, para poder ser aprovado, ele tem que ser experimentado, ele tem que ter experiência. Porque ele tendo experiência, ele vai falar de quê? Ele vai falar de uma vida que ele desenvolve com o Senhor. E provações não podem faltar nas nossas vidas, irmãos. Porque o que nos traz crescimento são as provações da vida. E nas provações nós passamos a nos conhecer e também conhecer o nosso Deus. Até eu fui, de uma forma, eu entendi que foi uma brincadeira, mas eu fui meditar, agora em junho, dia 18, vai fazer 3 anos que eu estou aqui em Manaus. Asas do Socorro é lá da minha cidade de Anápolis. Tenho vários amigos que são missionários de Asas lá. Deus veio me trazer para Asas
aqui. A pergunta que me fizeram foi: já que Deus tinha que me levar para asas do socorro, por que Ele não fez isso quando eu cheguei? Por que Ele permitiu que eu tive que passar um monte de lutas e provações aqui para depois vir para lá? Foi a pergunta que me fizeram. E a resposta que eu dei para ele foi: se Deus tivesse me trazido direto para cá, eu não tinha conhecido vocês. Vocês são importantes em minha vida e Deus já sabia disso. Porque Deus levantou pessoas para nos acolher, Deus levantou pessoas para nos ajudar. E pessoas que fazem parte das nossas vidas e do nosso ministério até hoje. Deus poderia ter levado, irmãos, eu passei muita situação difícil aqui em Manaus. A minha esposa, a vida dela, a música, ela só tinha um lado no disco de vinil dela: voltar para Anápolis. Só que antes de eu vir para cá, eu passei por muitos outros lugares, e o que eu passei lá me deu base para suportar o que eu estava vivendo aqui. É assim que funciona o trabalhar de Deus em nossas vidas. Irmãos, principalmente na vida do obreiro, não pode faltar luta, irmão. Se faltar, a gente entra em decadência. Às vezes é até ruim ouvir isso, mas é uma pura verdade. Não deseje faltar luta na sua vida se você quiser crescer. Porque nós desenvolvemos nas lutas e nas dificuldades, as provações são bênçãos para nós. Naquele momento ali é doloroso passar por aquilo, mas depois a gente vê a importância de todo um processo que Deus faz a gente passar. Porque aí a gente passa a entender, gente, se eu não tivesse passado um processo doloroso, estava falando hoje com um seminarista, eu falei: rapaz, se eu não tivesse passado um processo doloroso e difícil na Bahia, quando eu estive lá, talvez eu não tivesse resistido aqui em Manaus. Mas antes de Manaus, em 2019, eu tive aqui, quando eu estava na Bahia. Aí aqui Deus falou comigo: eu vou te trazer para cá. Você vai vir para Manaus. Aí beleza, né? E na Bahia, sofrimento. E eu e a minha esposa, orando a Deus, já queria vir logo para Manaus, porque a gente queria escapar das provações que estavam lá. Aí um dia Deus falou comigo: vocês irão para Manaus, mas não é agora. Ou seja, encerra a oração, porque eu não vou ouvir. Eu cheguei na minha esposa de manhã cedo e falei para ela: pode encerrar a campanha, porque a gente não vai agora. E aí nós passamos um processo lá na Bahia, e depois Deus permitiu nós retornarmos para Anápolis, graças a Deus, antes da pandemia, que a pandemia veio em 2020, eu já estava na minha casa, junto com os meus familiares. Isso foi muito importante para aquele momento. E aí nós orando e buscando a Deus para ir para Manaus e tal, beleza. Eu estava trabalhando numa empresa, no Café Rancheiro, e na hora do almoço Deus falou para mim: você vai para Manaus agora. E eu estava em ascensão na empresa. Irmãos, prova não é só dificuldade não. Às vezes quando você está em ascensão, Deus vai e dá uma notícia dessa. Aí eu cheguei em casa e falei para minha esposa: falei: olha, nós estamos indo para Manaus agora. Só que para mim ir para Manaus eu precisava de quê? Eu precisava resolver algumas coisas, e uma delas era ser mandado embora, que se eu pedisse conta eu não teria dinheiro para vir. Eu falei para Deus: se for da tua vontade que eu vá, eu tenho que fazer esses homens me mandar embora. Eu sei que para não prolongar muito, quando eu conversei com a gerência a respeito da minha demissão, e eu falei: eu não vou dar motivo para vocês me mandar embora. Se não me mandar embora, eu vou pedir conta, mas eu preciso que vocês me façam esse favor. Aí tudo bem, só que você é o próximo da lista a ser promovido à chefia. Rapaz, eu tive que responder rápido para não ceder. Olha,
eu agradeço muito pela consideração, pelo respeito, mas eu preciso ir embora. Uma empresa que não manda ninguém embora fácil. E aí conversaram com o dono, explicaram a razão por que eu estava pedindo para ser demitido e me demitiram. Aí peguei o acerto, me pagaram certinho, fundo de garantia e os direitos, né? Que eu acabei usando aqui também. E aí, mas ainda precisava vender carro, móveis e moto. Aí um dia eu estava orando, aí Deus falou comigo, você vai vender a moto agora. E eu levantei da oração, minha esposa estava deitada na cama. Aí eu falei, Deus acabou de falar comigo que eu vou vender a moto agora. E eu estava indo para a comunidade terapêutica, na metade do caminho vendi a moto. E Deus foi abrindo as portas, tá? Aí você vem para cá com aquele negócio na cabeça, porque Deus já tinha falado dos projetos, né? Aí você já vem pensando nas grandezas dos projetos e tal. Oi, irmão. Quando chegou aqui, tome prova atrás de prova. Eu vim morar nesse lugar, eu acho que daqui, só o pessoal do 5, o pastor André também esteve lá em casa. Eu morava ali no núcleo 16, e eu procurando casa para alugar, e me levaram para o Jorge Teixeira, e um negócio de espenhadeiro, meu coração não abria, e eu falei para o pastor Eduardo, Carlos Eduardo, um amigo meu, que eu estava na casa dele, eu falei, camarada, me deixa ali na churrascaria, que é aqui perto, que eu me viro. E eu já tinha falado para minha esposa, eu só volto para casa depois que eu alugar um lugar. Se anoitecer eu não tiver voltado, porque eu estava lá naquela comunidade Senhora de Fátima, eu tinha que atravessar o rio para ir lá, né? Aí beleza, né? Quando eu pego Santa Clara, que é Santa Clara, né, que entra ali no Coema, é Santa Clara mesmo. Peguei aquela rua do Coema e... Águas Claras, obrigado. Aí eu tô lá, um sol quente, com fome, irmão. E eu tinha saído da churrascaria, que é cheiro de carne. E a churrascaria dos irmãos conhecidos, só que tem um detalhe, irmãos, as minhas necessidades eu comunico para Deus. Peguei aquela rua do Coema e fui andando, aí eu comecei a pensar, falei, rapaz, eu podia tanto encontrar o pastor Marcos, que é da Igreja Batista da Conquista, bem aqui. Ele mora por esse lado aqui. Irmão, não, que eu acabei de pensar, quem que aparece? Quem? Pastor Marcos. Ô, pastor Irã, o que o senhor está fazendo aqui? Falei, rapaz, acabei de pensar no senhor. Estou procurando casa para alugar. Estou procurando casa para alugar. Não, faz o seguinte, eu vou entregar umas marmitas, só entra aqui, já aproveita e já almoça e tal. Pô, é benção, né? Aí entrei, almocei, aguardei ele deu uma volta comigo aqui. Eu falei, olha, tem um tal de núcleo 16 aí, que eu não sei para onde fica. E que eu liguei para essa mulher para mim poder ir lá e ver essa casa lá, essa kitnet, esse apartamento. Não, é aqui pertinho, vou lá contigo. Aí me levou lá. Aí eu cheguei lá, era uma pastora, né, que é dona do prédio. Eu entrei lá dentro, eu falei, é aqui. Aí tá, eu falei, não, pastor, eu vou alugar aqui. Ela falou, vocês são evangélicos? Eu falei, não, nós somos cristãos, graças a Deus. Esse aqui é o pastor Marcos, eu sou o pastor Irã, eu sou a pastora fulana e tal, beleza. Aí quando a gente estava saindo, ela falou, pastor, me diz uma coisa, como que o senhor encontrou aqui? Como que o senhor achou meu contato? Eu falei, ué, na internet. Mas como se eu não coloquei? Como se eu não coloquei? Eu falei, irmã, se a senhora colocou, não colocou, eu achei lá o negócio. Deus direcionando a gente para cá. Logo de cara, irmão, já peguei uma malária. E essa malária se repetiu por 3 vezes. A cada 3 meses ela voltava, sabe? Então, irmãos, o que acontece? Coisa boa é passar por provações.
Coisa boa é crescer na presença de Deus. Não vou usar mais esse tempo para continuar o testemunho de eu falar do Novo Aleixo 5. E por estar aqui hoje, são coisas boas a aprovação. Hoje eu estava falando isso com um rapaz lá. Deus não te trouxe aqui para você andar comigo, Deus te trouxe aqui para você andar com Ele. Ande com Jesus. Aprenda com Jesus. Sofra junto com Jesus, porque você vai crescer, o seu ministério vai ser abençoado. Porque as provações, ela traz isso para nós. Traz uma vida de estrutura, uma vida de bênção, e elas continuam. Passei pelas provações aqui, agora estou sendo provado lá. E não para. E é bênção e maravilha. Então, assim, necessitamos, são experiências. Irmãos, vamos falar agora do 2.2, que vai estar falando sobre provérbio, investigando a vida. O livro de Provérbio é uma maravilha, é uma maravilhosa coletânea de declarações sábias. Os judeus o comparam ao átrio exterior do templo, o lugar onde os judeus se encontravam com outras pessoas. Provérbio é um homem piedoso na vida prática diária, pois parece mostrar-nos que a piedade é algo prático. Ali se menciona cada relacionamento da vida diária. Nosso dever para com Deus, para com o próximo, para com os nossos pais, para com os nossos filhos e até para com a nossa pátria. O autor da maior parte do livro de Provérbios foi Salomão, ou seja, não foi só ele que escreveu. Ele era tão sábio que foi descrito como personificação da própria sabedoria. Muitos governantes estrangeiros buscavam o seu conselho. Juntamente com Salomão, são mencionados os seguintes autores adicionais: A, as palavras dos sábios; B, os provérbios de Salomão copiado pelos homens de Ezequias; C, Augur, e D, o rei Lemuel. O livro pode ser dividido em 3 seções principais. Então aqui está dizendo que não foi só Salomão que escreveu o provérbio, mas outros também. A primeira seção, conselho para um jovem; segunda seção, conselho para todos; e terceiro, de suma importância, conselho para os reis e governantes, ou seja, liderança. Uma porção notável desse livro extraordinário é o seu 8º capítulo. Trata-se de uma vigorosa, bela e edificante descrição da sabedoria. Muitos estudiosos da Bíblia têm notado pontos semelhantes entre esse capítulo e certas descrições de Jesus Cristo no Novo Testamento. Por exemplo, em Colossenses 2:3, Cristo é descrito como aquele em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. O capítulo 8 ali, se eu não me engano, o versículo 30, até trata a sabedoria como arquiteto de toda a criação. Então, assim, é um livro que nos traz sabedoria de vida. Eu sempre trabalhei isso na comunidade terapêutica, porque o provérbio tem quantos capítulos? 31 capítulos, ou seja, nós temos um capítulo para cada dia. Quando o mês é 31, quando é menos de 31 ainda sobra capítulo. Então, assim, a gente sempre lia e meditava ali em provérbio. Por quê? Porque provérbio nos ensina muito. Provérbio nos traz instruções necessárias e fundamentais para as nossas vidas. Inclusive hoje eu estava citando provérbio para um rapaz lá, na importância de tomar decisões. Tem algumas decisões na vida que a gente toma, irmãos, que não tem tanta relevância, são decisões corriqueiras, mas tem decisões na vida que elas são significativas e estruturais. E a Bíblia nos orienta sobre essas questões, sobre essas decisões.
Provérbio trabalha muito a nossa inteligência emocional. A maioria das nossas decisões que nós tomamos, ela tem como estrutura as nossas emoções. As nossas emoções. São poucas as decisões que a gente toma pela razão, principalmente quando a gente está nervoso ou contrariado. Também quando a gente deseja adquirir algo que a gente quer há muito tempo ali e tem a oportunidade, e é justamente nessa hora que as emoções ela acabam nos cegando para as consequências daquelas nossas ações. E é aí onde é que a gente muitas vezes entra em situação difícil na vida, em decisões estruturais e de suma importância, que se não der certo, vai trazer consequências, às vezes não só consequência para nós, mas também para outras pessoas e para a vida toda. Então o provérbio, ele trabalha muito essa questão das nossas decisões, né? Nos dá uma visão mais ampla, né? Juntamente com a palavra de Deus toda, principalmente a respeito de casamento e outras decisões importantes da nossa vida. Fala também a respeito de riquezas, né? Fala a respeito de humildade, de você ter uma vida tranquila e de paz, né? E muitas vezes a gente adquire algumas coisas que nos geram problemas, algo impensável. Então eu gosto do livro de Provérbios, porque ele traz para nós aí esses ensinamentos que são fundamentais. Então nós temos como base conselho para o jovem, conselho para todos, conselho para a liderança, ou seja, conselho para reis e governantes, né? E que serve para todos nós. E Provérbio nos traz um incentivo de nós adquirirmos o quê? Sabedoria, que é um patamar mais elevado do que inteligência. Sabedoria, prudência, né? O sábio, quando vê o mal de longe, se desvia, porque Provérbio nos faz enxergar um pouco mais longe. Provérbio faz a gente ver, né? E interessante que Salomão traz isso para nós, através dos seus ensinamentos. E eu trabalho muito essa questão, tanto na minha vida, quanto na vida de algumas pessoas que estão à minha volta. Tomarmos decisões mais inteligentes. E às vezes decisões que agora vai te causar dor e frustração, mas que quando chegar lá na frente vai te causar alegria. Você já viu que a maioria das nossas decisões é para alegria nesse momento e não importa se vai trazer problemas depois? É totalmente ao contrário dos conselhos que a gente aprende em provérbio e na palavra. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Ou perguntar? Vamos também aqui para Eclesiastes, investigando o quê? Desespero. Eu acho que eu toquei nesse assunto aqui. Isso aqui já no final da vida de Salomão, e aqui fala o seguinte: Eclesiastes é a declaração de uma filosofia humana de vida. É como registro de tudo quanto a mente humana pode pensar e a religião humana pode oferecer. Os argumentos encontrados nesse livro não são argumentos de Deus. É o registro divino dos argumentos humanos. Algumas porções desse livro, de fato, são diretamente opostas ao que o resto da Bíblia vê. Como exemplo, o autor identifica-se como pregador, né? Filho de Davi, rei de Jerusalém. Muitos acreditam que esse era quem? Salomão, e que o livro é uma dramática narrativa de sua própria experiência. O autor faz uma indagação: qual é o mais valioso? Alvo da vida. Ele duvida que realmente se possa dar resposta às perguntas:
suas experiências mostram-lhe que tudo quanto os homens buscam para sua satisfação lhe traz apenas desespero. Eles buscam satisfação à parte de Deus, satisfação na ciência. A filosofia não lhe pode dar resposta, nem os prazeres, incluindo a felicidade, o alcoolismo, o trabalho, as possessões materiais, as riquezas e as músicas, tudo é vazio. Salomão, ele traz esse ensinamento para nós. E eu acredito que eu comentei isso, comentei a esse respeito. Quais são as nossas fontes de alegria e de prazer? O que vocês acham que faltou aqui na vida de Salomão? Lembre-se que ele não privou a sua alma de nada. Ele teve tudo quanto quis. O que faltou aqui, Salomão? Hã? Tempo? Temor? O que mais? Hã? Viver. Hã? Humildade. Porque a visão de Salomão, irmãos, Salomão ele só enxergava até a sepultura. Era da sepultura para trás. Todas as vezes que Salomão enxergava a sepultura, ele via que tudo aquilo que ele estava vivendo e tudo aquilo que ele tinha não passava o quê? De vaidade. Qual que é a diferença nossa hoje para Salomão? Exato. A irmã já de olho na riqueza de Salomão ali. Então, irmãos, como foi dito aqui, nós enxergamos além da sepultura, porque a nossa vida em Cristo Jesus, ela tem continuidade, e nós entendemos pela palavra de Deus que a verdadeira riqueza que está preparado para nós não está aqui. Tudo que Salomão tinha, irmãos, estava aqui. Todas as vezes que ele olhava para a sepultura, ele via que não valia a pena. Aí eu não sei se é o capítulo 9, versículo 10, se eu não estou enganado, ele fala: tudo que vier nas tuas mãos para fazer, faz conforme a tua força, porque para a sepultura onde tu vais, acaba tudo. Acaba tudo. Então ele olhava as coisas e via que não valia a pena. Ele estava juntando riqueza e outras pessoas que iam desfrutar da riqueza dele, e ele falava: não vale a pena isso. Porque no entendimento dele, e por falta de Cristo, evidentemente, toda a sua riqueza estava aqui na terra, ele não tinha nada além disso. Uma percepção o quê? Humana, em que Deus permitiu ser escrito na palavra de Deus. Eu estava conversando com uma pessoa e dizendo a respeito disso. Todos os prazeres externos, ele pode te levar a uma dependência e pode te causar mal. Mas o prazer que é de dentro para fora é diferente. Porque eu só conheço uma dependência que não faz mal. Que é a dependência de quem? De Deus. Uma dependência que nos traz bênção, uma dependência que nos traz alegria. As outras dependências acabam com a nossa vida e nos tiram o equilíbrio. E quando nós corremos atrás dessas coisas, assim como foi Salomão, nós vamos viver essa mesma situação. Porque todas as riquezas que nós temos, né, na visão de Salomão, é que a porção dele era aqui. Aproveita, come essa porção sua aqui, com a mulher que tu amas, aproveita o máximo, porque vai acabar. E os nossos pensamentos hoje é totalmente ao contrário, pelo menos tem que ser. Em que nós enxergamos que o melhor está por vir. Mesmo que a gente desça a sepultura, iremos ressuscitar e estar com Cristo na glória. E
lá tem coisas que olho não viu, ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. Paulo fez isso com a gente. Ele passou só um melzinho na nossa boca e não falou mais nada. Porque nós temos esperança pós-sepultura. Então ele viveu uma situação muito difícil no final da sua vida. E depois, no finalzinho, ele fala o quê? Finalmente ele chegou a uma importante conclusão. Que é qual? Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Ou seja, precisamos ter relacionamento com Deus, comunhão com o Senhor, porque se podemos ter riqueza como ele teve riqueza, que como ele mesmo falou, que não poupou a sua alma, não privou ela de nada. Irmãos, sem Jesus, a vida não faz sentido. E a nossa tendência é sempre querer mais. Por quê? Porque aquilo que é novidade para nós hoje, amanhã já não é mais. Vamos ter alegria de comprar um carro novo? Claro, ficamos alegres comprando um carro novo. Beleza, às vezes a gente nem dorme, né? Mas isso vai passar. Aí chega um ponto que a gente precisa trocar de carro. Se tiver dinheiro, a gente troca de carro todo ano. Não consegue satisfazer. Não consegue preencher. O lugar de Deus, não há nada nesse mundo, irmãos, que preencha. O lugar dele na nossa alma, né? Então Salomão, ele deixa esse ensinamento para nós, né, aqui em Eclesiastes. Agora nós vamos falar sobre os escritos devocionais, né? Aqui os salmos, louvor e adoração. Durante mais de 2000 anos, o livro de Salmo tem sido um dos livros mais populares e amados do Antigo Testamento pelos cristãos. Começando no tempo de Davi, os israelitas usavam esse cântico em sua adoração a Deus. Os crentes atuais de todas as raças e nações os usam e os cantam. A grande popularidade dos salmos vem, de fato, de que eles abordam as experiências comuns à raça humana. O título Salmos vem da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, e significa louvor ou livro de louvores. Os salmos magnificam e exaltam o Senhor, seus nomes, sua palavra, sua bondade, são todos honrados ali. Seu título em hebraico é Tehillim, que significa louvores. Ezequias Soares apresenta outros títulos que aparecem nas epígrafes da maioria dos salmos. E os títulos são... Alguém tem alguma Bíblia aqui que tem essas epígrafes, esses títulos? Eu trouxe a minha ali, mas eu não observei, eu tinha que ter trazido outra, que tem essas epígrafes aqui em Salmo. Por exemplo, aqui o significado, mismor, essa palavra vem da raiz amar, ou seja, cantar. Parece ser uma peça para ser cantada com acompanhamento de instrumento, e aparece no Salmo 57, aparece 57 vezes na epígrafe dos Salmos e é traduzido como Salmo. A expressão hebraica mismor de Davi, Salmo ou Cântico de Davi, ou ainda para Davi, indica o título do Salmo. Essa palavra significa também cântico e aparece cerca de 30 vezes nas epígrafes dos Salmos. Masquil, essa palavra aparece como título na epígrafe de 13 salmos, e aqui estão esses salmos escritos. É de significado incerto, segundo Genésio, significa poema didático. Alguém tem uma Bíblia que tem essas epígrafes aqui presente? Não? Na Almeida Revista Corrigida tem. Tem, né? Não, eu tenho uma lá que era para mim ter trazido essa Bíblia. Mictan é uma palavra também de significado incerto. Uns acreditam que significa áureo, né, dourado, outros mistério, e ainda um poema escrito ou inscrição. Aparece 6 vezes nas epígrafes de Salmo 16, 56 e 60. Tefla aparece na epígrafe dos Salmos 17, 86, 90, 102 e 142,
que significa oração, que também tem os salmos de oração, nós vamos ver mais à frente. Sigaion é de significado incerto e difícil, né? Segundo Genésio, essa palavra significa hino. Aparece como título só uma vez no Salmo 7 e no plural em Abacuque 3:1. Terrilá aparece como título só uma vez no Salmo 145, isso significa louvor. Cerca de dois terços dos salmos trazem o nome de algum autor específico. Entre esses estão Davi, que escreveu 73 salmos. Inclusive, eu acho que foi na mesma lição que nós estudamos sobre Jó, que teve também o comentário de Salmos, se eu não me engano, algum tempo atrás. Asaf escreve 12, os filhos de Coré 10, Salomão 2 e Moisés 1. Etan e Emã, 2 homens que em sabedoria comparava-se a Salomão, escreve um salmo cada. Lembremos, porém, que Asaf era o dirigente do coro nomeado por Davi. Os filhos de Coré parecem ter sido um grupo especial de cantores levitas nos dias de Davi. Muitos salmos sem autoria específicas são naturalmente atribuídos a Davi, pois sua obra aparece por toda a parte do salmo. Ele compartilha abertamente de sua vida conosco através desses escritos. Seus escritos nos dão a oportunidade de verificar que Deus cuida de nós, mesmo nos momentos mais desencorajadores. Na coletânea tradicional, os 150 salmos estão divididos em 5 unidades ou livros. Algumas pessoas falam, irmãos, que essas 5 divisões é para fazer comparações ali com o Pentateuco, né? O Pentateuco de Salmos, né? Essa divisão aqui. Cada unidade termina com uma declaração de louvor. As 5 unidades são as seguintes: primeiro, do Salmo 41, do 1 ao 41. 2, Salmo 42 ao 72. E 3, Salmo 73 ao 89. 4, Salmo 90 ao 106. E 5, Salmo 107 ao Salmo 150. Naturalmente, cada salmo tem uma unidade isolada em si mesmo, mas foram colocados em grupos. Os salmos também podem ser divididos em grupos de acordo com o seu tema ou assunto. Esses grupos incluem o seguinte: oração dos justos, cântico de arrependimento e confissão. Qual salmo nós poderíamos falar que é de arrependimento e confissão? Salmo 51, Salmo 32. Isso, Salmo 51, Salmo 32. De louvor, cântico sobre a história de Israel, cântico sobre o Messias, Jesus, cântico em momentos de aflição e cântico de instrução. Os salmos também encerram muitas predições sobre Cristo, o Messias. Muitas delas se cumpriram quando da sua primeira vinda, outras se cumprirão quando ele voltar. É o Salmo 22, né, que fala aquela passagem que Cristo repete, né? Deus meu, por que me desamparaste? Né? Salmo 22. O Salmo 2 também é um salmo bem utilizado no Novo Testamento, é o salmo mais citado no Novo Testamento. Novo Testamento, exatamente. Os salmos nos mostram um importante princípio de que todos precisamos aprender em nosso relacionamento com Deus: a honestidade, a comunhão com Deus, tal como a amizade com um amigo terreno qualquer, que requer a verdade. A atitude mostrada por Davi nos Salmos dá-nos um exemplo do que Deus espera de nós em nossa adoração e em nossas orações. Ele quer que expressemos nosso verdadeiro sentimento, né?
sem importar onde estejamos, conforme sucedia a Davi, mesmo no tempo de adoração, na caverna, no esconderijo, no abismo do desespero ou na dança do júbilo. Há um salmo que expressa o seu sentimento. Faça do livro de Salmos seu livro pessoal. E é o que a gente faz, né? Nós lemos muito salmos, né? E nos identificamos com esses salmos. Você tem um horário definido todos os dias para devoção, louvor e oração? Então, é costume nosso, irmãos, nos nossos devocionais, lermos ali um salmo, né? De acordo com aquilo que a gente está vivenciando, de acordo com aquilo que a gente está passando. No meu devocional, às vezes, eu uso salmos para ter o meu devocional. Então, assim, nós temos esse costume. Agora, o 3.2, Cantares de Salomão, né? Lealdade e amor. Esse livro é um dos 1005 cânticos escritos por Salomão. Seu título, Cantares de Salomão, sugere que foi o melhor deles. Em algumas Bíblias é intitulado Cântico dos Cânticos. Alguém já viu uma Bíblia assim, que é intitulado Cânticos dos Cânticos, né? Por causa do seu assunto, muitas explanações têm sido dadas para sua inclusão na Bíblia. Quando estudamos essas explicações, descobrimos que esse livro encerra uma mensagem especial para nós. Em seu sentido literal ou real, esse cântico versa sobre as calorosas emoções do amor e do casamento humano. Os personagens principais são uma jovem interiorana de Sulam, ou sulamita, seu namorado, e um grupo de mulheres de Jerusalém. Segundo certas interpretações, a jovem interiorana fora levada ao palácio real, e embora o rei lhe expressasse amor, ela anelava pelo seu namorado, que era um pastor, com quem fica no final. Muitas outras interpretações têm sido oferecidas. Em seu sentido espiritual, Cantares nos dá um quadro de relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Era lido anualmente por ocasião da celebração da Páscoa. Quando os israelitas ouviram sua leitura, lembrava-se do amor de Deus por eles, tendo-os libertado da servidão do Egito. O vínculo entre Israel, a donzela sulamita, e Deus, o jovem pastor, era tão forte que nenhum apelo mundano, o rei, era capaz de rompê-lo. Outra passagem do Antigo Testamento também retrata o relacionamento entre Israel e Deus, como aquele que há em um casamento, né? Por exemplo, lá em Isaías, Ezequiel e Jeremias. Esse simbolismo também é usado no Novo Testamento, onde a relação entre Cristo e a igreja é descrito como um casamento. A semelhança dos Salmos, Cantares, é um convite para que o crente entre em uma íntima relação com Deus, né? Caracterizada por uma comunhão. Então, assim, irmãos, esse livro, né, de Cantares de Salomão, ele foi muito discutido se entrava na Bíblia ou não, porque alguns criam, né, que não seria um livro inspirado, porque ele trazia muitas coisas carnais, né? Se eu não me engano, 90 depois de Cristo, em um concílio, eu estou tentando lembrar aqui o nome do concílio, que ele foi aceito, mas na verdade havia muito questionamento se entraria ou não no cânon, se faria ou não parte dos escritos inspirados, né? E ele foi aceito. Mas até hoje algumas pessoas têm dificuldade de aceitá-lo, né? Porque ele trata de quê? Ele trata de relacionamento entre um homem e uma mulher. Mas há um significado também em relação Deus, Israel, Cristo e sua igreja, que também é comparado como um casamento, que trata-se
de um relacionamento, né? Então, assim, Cantares de Salomão é muito usado aí, alguns textos, né, para cerimônia de casamento, e, na verdade, é um livro também pouco lido. Ele é um livro pouco lido. Quantos aqui já leu Cantares? Nós temos o quê? Uns 4? Cantares de Salomão. É um livro pouco lido. É um livro que não fala de Deus, não cita o nome de Deus, ele, Esther, né? É um livro pouco lido. É um livro pouco apreciado, até mesmo por nós. Eu não me lembro de ter visto um ensino de terça-feira sobre Cantares. Eu não me lembro de ter visto um ensino de terça-feira. Na EBD, sim, eu já vi. EBD eu já vi. Inclusive aqui em Manaus, quando eu estava no 5, se eu não me engano, na mesma revista que estava falando de Jó, de Salmo, também estava falando de Cantares, se eu não estou enganado, né? Mas eu nunca vi uma terça-feira aí a respeito de Cantares de Salomão. É um livro até mesmo pouco apreciado por nós, muito pouco apreciado. E ele teve, então, dificuldade, né, por alguns, de que ele fizesse parte, de fato, da Bíblia. Mas, graças a Deus, ele faz parte da Bíblia. Irmãos, alguém quer falar mais alguma coisa a respeito? Sim, ou perguntar? Pode falar. Dúvida. Aqui onde diz, ela anelava por seu namorado que era um pastor. A gente pode encontrar essa evidência descrita que realmente ela anelava pelo namorado dela que era um pastor. Não o rei Salomão. Bom, o senhor trouxe um questionamento que eu também penso como o senhor. Para mim, está se tratando do rei. Eu não quis fazer um questionamento na revista, né? Mas, para mim, estava falando do rei. Entendeu? O senhor quer falar alguma coisa a respeito desse assunto? Trazer para nós alguma coisa? Entendeu? Para mim, né? Porque sempre que eu li esse entendimento era entre o rei e ela. Não havia uma terceira pessoa. Sim. Eu achei estranho. Exato. Exatamente. Que também é a questão de que eu li, eu não vi essa terceira pessoa, né, desse pastor, né? Na verdade, estava falando do próprio rei. Né? Eles têm até um certo desentendimento, e aí, mas no meu entendimento era a respeito do rei, não a respeito de um pastor. Né? Existem várias vertentes, né, de pensamentos e entendimentos, não só do livro de Cantares, mas de vários outros livros bíblicos também, textos bíblicos que pessoas interpretam de uma forma e outras interpretam de outra forma. Né? Então eu vejo que o autor, o comentarista que escreveu isso aqui, ele trouxe uma informação extra, né, para que a gente venha ter a curiosidade de pesquisar. Mas no meu campo de visão, assim como eu acredito aqui de todos, né, da maioria de todos, eu não consigo enxergar uma terceira pessoa aqui, eu só consigo enxergar Salomão e a sua mulher. Sim, corretamente. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na teologia, né, como o irmão Fernando falou, existem várias ideias interpretativas. Hoje eu estava conversando com um rapaz, ele veio fazer parte do nosso projeto, e esse rapaz, ele é um camarada inteligente, estudado, né? E ele é de uma vertente calvinista. Né? Então, o que acontece? Eu adotei lá no nosso trabalho, em que nos nossos estudos nós estudaríamos e apresentaríamos as vertentes interpretativas, né? Mas cada um seguisse aquilo que entendia. Não é pelo fato de eu concordar com Armínio e de ser de uma linha pentecostal, que como diretor do seminário agora eu vou debater com o indivíduo,
né, com um aluno ou com quem quer que seja, a respeito do ponto de vista teológico dele. Aí ele me fez um questionamento, falou: mas pastor, eu não acho que é certo ficar neutro. Eu falei: não, eu não estou falando que eu sou neutro, eu tenho uma posição, mas eu respeito as outras posições. Porque na teologia nós vamos encontrar muitas teorias, interpretações. Talvez você não concorde, talvez você tenha uma linha diferenciada, beleza, como a minha. Mas eu adotei essa postura, ouço a todos, tenho as minhas convicções e respeito as convicções dos outros. Aqui, irmãos, é mais fácil. Por que é mais fácil estudar a teologia aqui? Porque todos nós, né, entendemos e temos a mesma linha interpretativa de pontos importantes. Então, dificilmente haverá um debate aí entre predestinação e não predestinação entre nós. Mas se nós formos estudar teologia em um outro campo, por exemplo, igual questão também de faculdades, nós vamos encontrar muitas coisas em que nós aprendemos num curso como esse aqui, que é a nossa linha assembleiana, e que a gente vai ouvir coisas totalmente ao contrário daquilo que a gente acredita. Eu, particularmente, eu não discuto determinadas coisas. A pessoa segue acreditando o que ela quiser e eu sigo na minha convicção. Mas na teologia são vários pontos de vista. Irmãos, teólogos não necessariamente são cristãos, irmãos. E tem surgido muitos teólogos que não são cristãos. E no meu entendimento, eu posso estar errado, eles estudaram teologia justamente para debater a nossa teologia. Eles não estudaram porque eles creem, não, é para debater. E eles vêm com argumentos, né? Então, assim, como o irmão Fernando falou, são várias formas de interpretação e de ver as coisas. Isso sem contar as nossas particulares, né?